Boa tarde, meus queridos, minhas queridas. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou Melissa Lopes, membro da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Bom Clima, ministério do pastor Luzimar Pogianella. Um abraço grande para o meu pastor. Ele é uma bênção, está sempre me apoiando, né? E é sempre bom a gente estar debaixo de liderança, né? E quando essa liderança está sempre nos abençoando, isso é muito bom para todos nós, amém? E, poxa, hoje eu queria conversar com vocês sobre aprendendo a produzir bons frutos. Vamos aprender a produzir bons frutos? Eu queria ler com vocês no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, se você está aí com a sua Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de João, capítulo 15, que é onde a gente vai ler um texto da Palavra de Deus. Amém? Diz assim o texto, olha: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Jesus aqui, ele usa uma alegoria, né? Ele está ensinando os seus discípulos e ele usa uma alegoria. Ele é a videira, que é uma árvore que produz a uva, né? E essa árvore é muito comum lá na região aonde Jesus viveu, né? Em Israel. E ele diz que ele é a videira, ele diz que ele é a videira porque Israel, né, ele é a videira de Deus, é considerada a árvore, né, símbolo de Israel. Mas eu não quero falar aqui para você a respeito disso, dessa história. Eu quero aproveitar esse texto em que Jesus fala conosco sobre a videira, ele ser a videira e nós os ramos, e trazer para nós agora, no nosso tempo, né? E aproveitar essa palavra linda e aprender com ele como que a gente pode produzir bons frutos, né? Hoje, né? No nosso tempo. Você já viu uma videira? É uma árvore, né? Ela tem um tronco grosso, forte, mas os ramos dela, à medida que ela vai crescendo, eles vão afinando, vão ficando mais finos, mais secos, e aí os cachos de uva pesam de tal maneira que esses ramos eles precisam se apoiar em alguma coisa
Normalmente, quem cultiva uvas, ele precisa fazer apoios, né, para que esses ramos, quando crescem, quando eles vão crescendo, eles vão se alastrando e eles precisam desses apoios, porque o cacho de uva é pesado e os ramos são finos, são mais fracos, e aí eles precisam se apoiar em alguma coisa, porque senão eles não dão conta de sustentar os frutos, né? Então a videira, né, ou a parreira, conforme, dependendo da qualidade, né, da espécie da uva, ela vai precisar de apoios, né? Às vezes pequenas madeiras são colocadas próximo ali para que os ramos eles vão se alastrando de tal maneira ali, eles vão se apoiando para que eles consigam sustentar o peso dos frutos. É muito linda, a videira é uma árvore muito linda, né? Ela de se ver, principalmente carregada, né? Quando ela está carregada de uvas, de cachos de uvas, é muito lindo. Jesus se compara com uma videira, né? Ele, como eu disse, é uma alegoria, e ele diz que Deus, o Pai, né? Ele é o agricultor, ou, no caso, o vinicultor, né? E é aquele que cuida da videira. Aqui, no texto que a gente leu, é o Pai quem cuida da videira, e ele faz algo que eu acho que fantástico. Ele cuida da videira fazendo o seguinte: aquele ramo que não dá fruto, ele arranca, ele tira, ele separa da videira. E aquele ramo que dá fruto, ele poda, ele corta aquelas pontinhas, sabe? Aquelas emendas aonde um galho começa a dar outro galho, ele vai ali e poda. Para quê? Para aquele galho ter mais força e crescer mais, porque ali ele vai ter um novo ramo e aí ele vai conseguir mais frutos, mais frutos. E é o Pai quem faz isso. O Pai é quem poda, ou seja, nós somos os ramos. Se a gente não dá fruto, a gente é arrancado da presença de Jesus, a gente é arrancado dele. E isso é algo extremamente dolorido, porque não tem como viver sem Jesus, não dá para ser arrancado, né? Não é possível viver sem Jesus, é impossível. Então, ser arrancado não é uma opção. A opção é ser podado. E podar também dói. Ser podado muitas vezes também dói, machuca, né? A gente, quando vê uma poda, se você já viu uma poda, o galinho ali, naquele lugar ali, ele secreta uma seiva que funciona como se fosse o sangue da planta, né? A seiva é como se fosse o sangue da planta, e ela secreta aquela seiva para que aquele lugar ali onde foi podado cicatrize, né? Para que aquele lugar ali não deixe espaço para entrar nenhum tipo de bactéria, vírus, fungo, porque as plantas também adoecem, elas estão sujeitas a esses tipos de infecção. Então ele secreta ali para fechar aquele ferimento, né? E para que o crescimento da planta continue. E Deus faz essa poda, ele poda a gente também muitas vezes. Mas veja bem que o objetivo da poda não é ruim. O objetivo da poda é que você cresça, é que eu cresça. O objetivo da poda é o nosso crescimento, para que nós possamos dar mais frutos ainda. Mais frutos. O objetivo é extremamente positivo, o objetivo da poda. Não é lindo isso? O ramo que não produz fruto, ele seca. Ele seca porque não tem como. Se você não dá fruto, né?
você longe de Jesus, sem frutificar, sem alimentar da videira, você vai secar. Você não vai conseguir alimento. E aí você vai secar. E um ramo que seca, sem se alimentar, sem água, ele acaba morrendo. Ah, não. Essa não é uma opção. Como eu disse, essa não é uma opção para se considerar. Viver longe de Jesus não é uma opção para se considerar. Vamos considerar estar ligados à videira, sermos ramos frutíferos. Jesus diz que nós somos os ramos e que da mesma maneira que os ramos recebem da planta o alimento, a água, a seiva, a energia do sol transformada, em clorofila, para que a planta possa então frutificar, para que o ramo possa dar fruto, da mesma maneira, nós recebemos de Jesus também o alimento necessário, a nossa porção diária de alimento, de força, de tudo que nós precisamos para que nós tenhamos uma vida boa e que nós possamos produzir frutos para Ele. Da mesma maneira é que nós vamos frutificar, recebendo de Jesus a nossa porção diária. Se nós aceitamos de Jesus essas dádivas diárias, que Ele nos dá diariamente, para que nós possamos produzir frutos, nós vamos produzir muitos frutos. Muitos frutos. Porque Ele mesmo diz aqui no texto, se vocês permanecerem em mim, permanecer em Jesus, é exatamente isso, aceitar as dádivas diárias que o Senhor Jesus tem para nos dar, o alimento diário que Ele tem para nos dar, através da sua palavra, através do seu amor, através da sua presença, através de canções que alimentam a nossa alma, que alimentam o nosso coração, que trazem alegria à nossa alma, que trazem paz, conforto à nossa vida. E Ele é muito claro. Se nós não aceitarmos isso, nós vamos produzir frutos medíocres. Num texto um pouquinho mais para trás, o Senhor fala, é pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Uma árvore boa, ela não produz frutos ruins. Mas uma árvore ruim não tem como produzir bons frutos. Não tem como. Então é pelo fruto que a gente conhece a árvore. Se a árvore dá bons frutos, ela é uma árvore boa. E você é um ramo ligado a uma árvore excelente. Você é um ramo ligado a uma árvore, a uma videira verdadeira, que é Cristo, que é Jesus. Não tem como dar errado. Não tem. Jesus é absolutamente claro em dizer que sem Ele não podemos realizar coisa alguma. E essa declaração de Jesus, ela é literal, literal. O Salmo 3, verso 5 diz que eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então eu acordo amanhã porque o Senhor me sustentou. Eu não acordo amanhã por sorte. Eu não acordo amanhã porque eu vivi mais um dia ou porque eu tenho saúde. Não, eu acordo amanhã porque o Senhor me sustentou mais um dia. Jeremias diz no seu livro de Lamentações, no capítulo 3, no verso 22, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã,
elas são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Grande é a sua fidelidade. Ou seja, eu não sou consumido porque o Senhor renova sobre mim a sua misericórdia todos os dias. Sabe por que todos os dias Ele renova sobre mim a sua misericórdia? Porque todos os dias eu erro, todos os dias eu tenho erros novos diante de Deus e eu preciso da misericórdia dEle todos os dias. Eu preciso da graça dEle todos os dias. Todos os dias. Se as misericórdias do Senhor não se renovarem sobre a minha vida, eu não tenho como persistir. Eu não tenho como conseguir sobreviver mais um dia nesse mundo de trevas, nesse mundo perdido. Eu preciso das misericórdias do Senhor sobre a minha vida. Você está entendendo? Essa declaração de Jesus: sem mim nada podeis fazer, vocês não podem fazer coisa alguma, ela é literal. Sem a misericórdia do Senhor, você nem respira. Você nem respira. Você está vivo agora porque o Senhor está te sustentando. Porque Deus está te sustentando. Mas que frutos são esses então, Melissa? Que fruto é esse que agrada a Deus de tal maneira que a gente tem que produzir muito fruto para Deus ficar feliz? Ah, é fácil. Tá lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Eu vou te mostrar. São frutos tão maravilhosos, frutos tão simples da gente produzir, frutos que dão prazer em produzir. E quando a gente sabe que agrada a Deus, então dá mais prazer ainda. Olha comigo, Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São esses. Imagina um cacho de uva. O cacho de uva não tem um monte de uvinha todas presas no cachinho? Então você imagina que cada uvinha é um desses que eu citei. Uma uvinha é o amor, uma uvinha é a alegria, a outra uvinha é a paz, a outra uvinha é a paciência, a outra uvinha é a amabilidade, a outra é a bondade, a outra é a fidelidade, a outra uvinha é a mansidão, a outra uvinha é o domínio próprio. Todas no mesmo cachinho de uva. Todas no mesmo cachinho de uva, formando um cachinho só. Você tem esses frutos, e são frutos maravilhosos, que agradam o coração de Deus, que deixam Deus feliz e Jesus feliz. E é só através de Jesus que nós conseguimos produzir esses frutos. Nós conseguimos produzir esse fruto, né? Porque é um cacho de uva, né? Não são vários frutos, é um fruto. Amém? Vamos produzir esses frutos? Com Jesus nós podemos, tá? Com a ajuda dele. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude a produzir esse fruto para a alegria de Deus, para que nós possamos frutificar muito, dar muito fruto, e assim nós seremos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Amém? Eu quero terminar aqui desejando a você uma boa tarde e, como sempre, deixando para você o meu abraço, o meu beijo e o desejo de uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Até a próxima!
e que Deus te abençoe muito. Tchau!